Fala galerinha, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do professor Everton. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre separação de misturas, galera, que a gente utiliza muito no nosso dia a dia. Mas para a gente falar sobre isso, vamos relembrar o que são misturas, que a gente já viu nas aulas anteriores, tá? Então misturas é quando eu tenho duas ou mais substâncias que não se combinam entre si. Ou seja, apesar de misturadas, de juntas ali, elas não sofrem reações químicas, portanto não formam novas substâncias, tá, galera? Então, por exemplo, se eu pegar água e sal e dissolver o sal na água, eu apenas estou dissolvendo, não está ocorrendo formação de novas substâncias, então não teve reação química, beleza? Então isso é uma mistura, ok? Bom, dito isso, é importante a gente saber também que as misturas elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Homogêneas é quando ela apresenta um único aspecto. Por exemplo, se eu pegar água e açúcar e conseguir dissolver toda a açúcar na água, eu vou ver apenas um aspecto. Portanto, é uma mistura homogênea, porque eu não vou conseguir distinguir onde está o açúcar e onde está a água, já que eu consegui diluir tudo. Então é homogênea, beleza? Já uma mistura heterogênea, ela apresenta duas fases ou mais. Então, se eu misturar água e óleo, eu consigo ver as duas fases. Consigo observar onde está o óleo e onde está a água. Beleza? Muito tranquilo, né? O processo de separação de misturas a gente utiliza no nosso dia a dia sempre, pessoal. Então, quando você faz um suco, por exemplo, de maracujá, você precisa separar as sementes, do líquido. E a gente utiliza a peneiração, por exemplo, que é o processo de separação de misturas. Vamos aprender um pouquinho mais sobre isso? Então, o primeiro processo aqui é a peneiração, tá? Que a gente consegue separar duas substâncias sólidas ou até sólido do líquido, né? Então, por exemplo, quando eu peneiro o açúcar, eu quero retirar grãos maiores, eu estou fazendo um processo de peneiração, porque de acordo com o tamanho da malha da minha peneira, eu consigo selecionar os diferentes tamanhos, Por exemplo, quando nós cozinhamos um macarrão e queremos separar esse macarrão da água, a gente também utiliza uma peneira, um escorredor, por exemplo. Então a gente consegue separar o macarrão, que tem um tamanho maior, da água. Beleza? Então é um processo muito simples, não há dúvidas. Temos a filtração, que também é muito simples, pessoal. Então na filtração a gente consegue separar líquido de sólido. Então, por exemplo, quando a gente vai coar um café, então a gente coa o café, então a água passa e fica só as partículas sólidas do café no filtro, ok? Então a gente conseguiu filtrar, conseguiu separar. E podemos também separar sólido de gases. Então, quando a gente utiliza um aspirador de pó, então o aspirador de pó, dentro deles tem um filtro. Quando ele suga o ar com a poeira, as partículas de poeira ficam retidas nesse filtro e depois o gás é eliminado. Então, eu consegui fazer essa separação, essa filtragem, ok? Muito simples também. Temos a evaporação, que é quando eu separo um sólido de um líquido. Então, por exemplo, pessoal, isso é muito utilizado na obtenção do sal de cozinha. Então, coleta-se água do mar e deposita essa água do mar em tanques gigantes, tá? E com a luz do sol, a temperatura ali, essa água ela vai evaporando e fica apenas o sal de cozinha, que depois é tratado, e disponibilizado para comercialização, ok? Então a água evapora. É muito importante, pessoal, a gente saber que utiliza-se esse processo quando eu estou interessado em apenas um dos componentes. Então, se eu pego a água do mar e quero extrair o sal, eu estou apenas interessado no sal. A água ela vai evaporar, eu não estou interessado na água, tá? Então, a evaporação a gente utiliza quando a gente está interessado em apenas um componente, beleza? Temos também a destilação simples, tá, pessoal? Muita atenção na destilação simples. A destilação simples ela é até parecida com a evaporação, só que existe uma diferença. Na destilação simples, eu estou interessado nos dois elementos que estão envolvidos na mistura, tá? E ela é utilizada para fazer a separação de líquido sólido ou até de dois líquidos. Vamos entender como funciona esse processo.
Para fazer a destilação simples, eu posso utilizar um equipamento de laboratório chamado destilador. Então vamos supor que eu queira obter água destilada. O que é água destilada? Quando a gente toma, por exemplo, água mineral, por que será que a água mineral recebe esse nome? É porque ali, além das moléculas de água, existem minerais, como por exemplo, sódio, cálcio, tá? Se eu quiser obter uma água pura, sem os sais minerais, eu posso utilizar um processo de destilação. Então vamos entender como isso funciona. Então aqui, por exemplo, eu tenho a água com os sais minerais e eu começo a ferver essa água, tá? Então aqui a água e eu começo a ferver. Essa água, ela começa a evaporar e chega no condensador, ou seja, quando ela toca no condensador, ela deixa de ser gasosa e volta a ser líquida e começa a ser coletada nesse tubo de ensaio. Ou seja, apenas a água evaporou e os sais minerais não evaporou. Ficaram retidos aqui no fundo, tá? Então, vamos supor que eu queira fazer essa separação e eu esteja interessado nos dois elementos, nos sais minerais e na água, ok? Então, é para isso que é utilizada a destilação simples, pessoal. Ela também pode ser utilizada para separar líquidos. Então, se eu tiver, por exemplo, água e misturar com álcool, eu posso também fazer essa separação. Então, o álcool ele tem uma temperatura, ele é mais volátil, então ele evapora mais rápido. Então, eu iria submeter o álcool a uma determinada temperatura, o álcool ia evaporar e depois condensar e ser coletado aqui. Ou seja, ia obter o álcool e também a água, beleza? Então, isso que é destilação simples. Muito simples, pessoal, esse processo. Quer ver na prática onde ocorre a destilação no dia a dia na sua casa? Quando você coloca uma água para ferver, né, e tampa essa panela, essa água começa a evaporar e quando você tira a panela, o que é que vai ter na panela? Água. Aquilo ali é água destilada, galera. Por quê? Porque a água evaporou, chegou na tampa que é mais fria, ela vai voltar a ser líquida e aquela água ali é a destilada, né? Então em casa você pode destilar água. É um processo bem simples. Mas óbvio que em laboratório isso é mais controlado, tá? Vamos então passar para o próximo processo, que é a destilação fracionada. Vamos lá? Então, pessoal, a destilação fracionada ela é utilizada para separar uma mistura homogênea composta por dois ou mais líquidos. Para entender melhor, vamos imaginar o petróleo. Do petróleo, eu consigo extrair o querosene, a gasolina, tá? O petróleo ela é uma mistura homogênea, certo? Então, mas como é que eu consigo extrair do petróleo diversas substâncias? Através da destilação fracionada. Ou seja, eu submeto o óleo, esse petróleo, a diferentes temperaturas e cada temperatura eu obtenho um elemento. Então, por exemplo, aqui, o óleo é aquecido numa fornalha, tá? E essas diferentes partes aqui, pessoal, elas têm uma temperatura diferente, tá? Então o óleo começa a evaporar e chega nessa temperatura, por exemplo, eu obtenho o óleo combustível, nessa temperatura o óleo diesel, nessa temperatura o querosene, gasolina e assim sucessivamente, tá? Então quando eu falar de destilação fracionada, pessoal, sempre lembrem do petróleo, ok? Próximo processo, decantação. Então, na decantação, devido à gravidade, os componentes de maior densidade ficam depositados no fundo. Quer ver um exemplo prático? Na limpeza de piscinas. Então, quando a gente vai limpar uma piscina, quem tem piscina em casa sabe disso, você coloca substâncias, tá? E essas substâncias começam a atrair as sujeiras da piscina. Vai ficando pesado e com a gravidade essa sujeira é depositada no fundo da piscina, tá? Então, se nós observarmos aqui nessa imagem, nessa partezinha mais escura, é onde está depositada a sujeira da piscina, tá, pessoal? Então, essas substâncias sólidas foram para o fundo devido à ação da gravidade. Então, a pessoa vem com o aspirador e tira toda aquela sujeira da piscina, ok? Então, decantação também é um processo bem simples. Um outro exemplo. Se eu quiser separar água de areia, eu posso utilizar diversas formas.
posso utilizar a evaporação, posso utilizar a filtração, mas também eu posso utilizar a decantação. Então, se eu misturo água com areia, eu espero, por exemplo, a areia decantar no fundo e depois eu posso colocar para evaporar, tá? Então, pessoal, em uma determinada mistura, eu posso utilizar diversos tipos de separação, tá? Não apenas um tipo. Além desses processos que são abordados no livro, existem outros, como por exemplo, separação magnética. Então vamos supor que eu tenha bastante areia e de repente eu derrubei nessa areia pedaços pequenos de ferro. Como será que eu iria separar isso? Poderia ser, por exemplo, com separação magnética. Então passaria um ímã em cima dessa areia e o ferro seria atraído pelo ímã, tá? Então é uma alternativa também. Existem outros processos, como centrifugação, né, que é muito utilizado, por exemplo, quando você doa sangue. Como é que faz para separar o sangue? Você tira o sangue, esse sangue é colocado numa centrífuga, essa centrífuga ela gira em alta velocidade e os componentes mais pesados, que são mais densos, acabam indo para o fundo. Tá? É como se fosse uma decantação acelerada, certo? A centrifugação. Existem também outros processos, pessoal, como catação. Em casa, às vezes na cozinha, para você fazer um feijão, você precisa catar, separar as pedrinhas do feijão, né? Então também isso é um processo de separação de misturas, ok? Até a próxima aula, espero que tenha ficado tudo certo e dúvidas, estamos à disposição. Tchau, tchau!